Ó, eu avisei vocês aqui durante a intertemporada que o Antônio Oliveira não fez um teste sequer no time. Quem me acompanha sabe a verdade. Não estou falando porque empatou com o Racing genérico. Quem me acompanha sabe. Quem me acompanha sabe. Eu falei aqui para vocês que durante toda a intertemporada ele quase não testou o time titular nos treinamentos, fez os trabalhos táticos, fez, tá? Não é igual o Luxemburgo que não tinha trabalho tático. Fez trabalho tático, mas não testava os 11. E quando testou os 11, eu avisei, levanta o dedo aí quem lembra dessa informação minha. Eu avisei que ele não fez testes. Ele treinou toda a intertemporada com o time que venceu o São Bernardo e eliminou o São Bernardo. Quem lembra disso? Levanta o dedinho aí. Quem lembra disso? Não, ele treinou no 4-1-4-1 com Cássio, Fagner, Kaká no lugar do Félix Torres na seleção, Gustavo Henrique, Hugo Ranieri, Yuri Alberto, Garro, Bidon, Wesley e Pedro Raul. Ele gastou 19 dias com essa escalação. Ele gastou, aqui, ó, tá vendo? Vocês sabem disso, eu lembro. Ó, vocês sabem. Quem me acompanha sabe. Eu não sou oportunista, não venho aqui para lacrar e para fazer média para jogar para a torcida, nunca, tá? Nunca. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu falaria as mesmas coisas com o Corinthians vencendo por 1-0. Simplesmente, ele não testou nada diferente. Tanto que no jogo, ele não apresenta nada de diferente, tá? O Corinthians joga num 4-1-4-1, escalação que eu coloquei para vocês hoje, né, com um campinho, tá? O Corinthians joga num 4-1-4-1, sem o seguinte, primeiro, chegou a hora de fazer uma crítica mais forte ao português, tá? Primeiro, ele erra feio quando ele tira o Gustavo Henrique. Ele deu a bola aérea para os caras. O Gustavo Henrique hoje, tá? O Gustavo Henrique hoje, e tinha gente que não concordava comigo, é o melhor zagueiro do Corinthians. É o melhor zagueiro que o Corinthians tem, tá? Não era para tirar. É sempre a mesma substituição. Ah, vou colocar o Ranieri de zagueiro. Tudo bem, o Ranieri realmente ele vai bem. Ele é um polivalente, tá? Mas existe algumas, né, pardalzadas que me incomodam no Antônio Oliveira. Eu falei para vocês, numa vitória do Corinthians, tinha gente que ficou brava comigo, que ele errou, ele tinha errado quase em todas as substituições. Todas. E tinha uma crítica que eu fazia a ele desde o início, que ele sai mexendo no time desesperadamente. Eu duvido que ele treine tudo que ele mexe. Ele não deixa ninguém se acostumar numa posição. Durante o jogo, ele troca o cara aqui, depois ele joga o carro para lá. Ele sai trocando várias vezes. Lembra o jogo do Coronado? Foi contra a Portuguesa. O Coronado entrou bem na esquerda, jogou 7 minutos na esquerda, tabelou com o Garro quase fez o gol que mataria o jogo. Daqui a pouco ele mete o Coronado por dentro para colocar acho que foi o Mosquito. Enfim, ele realmente é ruim mexendo. Ele é um treinador que já deu para perceber que alteração e mexer durante o jogo não é o forte dele. A visão de jogo dele não é boa. As percepções dele não são boas. O discernimento dele não é bom. Eu acho que está na hora já da gente falar. Foi contra o Santo André, obrigado. Está na hora aí da gente falar, né, do Antônio Oliveira. E tem uma outra coisa do Antônio Oliveira que me incomoda, é que ele faz média. Eu não gosto disso. Eu não gosto porque eu não sou iludido. Se eu fosse um menino, se eu fosse um imaturo, eu cairia na dele. Ele faz média com a torcida. Ele foi indelicado na questão da sogra para agradar o torcedor, tá? Para agradar o torcedor, né? Pô, ele tem uma sogra que tem uma página na internet, totalmente desrespeitoso contra o compatriota. Tudo bem que aquele lá merece também. Agora, ele faz média com os jogadores,
Isso me incomoda, porque quando você tem um técnico novo e você percebe que esse técnico faz média com o elenco, eu já começo a ficar preocupado com tudo que eu vi no passado. Daqui a pouco se cria uma panela e acabou. E acabou, tá? E acabou. Eu não estou aqui fritando o técnico, não, tá? Quantos jogos o Antônio Oliveira tem à frente do Corinthians? Tá? Quantos jogos ele tem à frente do Corinthians? Quantos jogos? Responde aqui. Quantos jogos ele tem à frente do Corinthians? É a primeira vez que eu estou fazendo uma crítica mais dura ao português. Tá? E é o primeiro pós-jogo que eu estou falando de forma muito dura em 2024. Eu acho que o meu perfil que vocês conhecem, eu acho que eu estou paciente até demais, porque nós já estamos em abril, tá? Ele tem 14 jogos à frente do Corinthians e eu não fiz uma crítica dura ao técnico Antônio Oliveira. Olha só, primeiro, isso que me preocupa muito, que eu estava falando, ele está escalando por nome, porque Pedro Raul e Yuri Alberto, ou é um ou é outro. Os dois juntos não dá. São dois caneleiros. O Yuri Alberto fez o gol, mas não deixa de ser caneleiro. Fez gol, mas teve outras oportunidades que ele perde o tempo da bola, não consegue matar o jogo. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, seu Yuri Alberto. Pedro Raul e Yuri Alberto são dois caneleiros. Só que um ganha 2 milhões e 100 por mês e o outro ganha 718 mil reais por mês. Aí parece que tem que jogar quem tem o melhor salário. Eu não entendo isso. Na zaga, por que tirar o Gustavo Henrique do jogo? Por quê? Félix Torres, por que nunca sai? Por que tem que sair? O Félix Torres é rápido? Não. O Félix Torres tem uma saída de bola maravilhosa? Não. O Félix Torres é bom na bola aérea? Não. O Félix Torres é ótimo em posicionamento? Não. Por quê? Porque se gastou milhões, talvez a contratação mais cara do Corinthians se chama Félix Torres, aí tem que jogar o Félix Torres. Que ele e o Fagner disputam hoje para ver quem erra mais, para ver quem afunda mais o Corinthians. Então não dá para ter zagueiro de estimação também. Desculpe. Agora, por que ele não tira? Por que ele não tira? Por que tirar o Gustavo Henrique? Por que não muda o esquema? Você quer colocar o Fausto Vera? Você coloca. Não tem problema. O Breno Bidon estava fazendo uma partida horrorosa. Por que deixou o Breno Bidon? O Breno Bidon, meu, não aguentou a pegada dos uruguaios. E eu avisei isso antes do jogo. E eu não fico passando pano, porque eu falo que o Breno Bidon é muito bom jogador. Mas se ele jogar mal, eu tenho que falar que ele jogou mal. Eu não vou ficar aqui dando uma de teimoso. Por que deixou o Breno Bidon em campo? Por que tirou o Gustavo Henrique? A gente perdeu a bola aérea. A bola aérea, o Gustavo Henrique saiu, cruzamento na área, gol de cabeça dos caras. Impedimento. E muito bem marcado. O gol, tabela no alto. O seu Kaká, oh, meu Deus. E compramos o Kaká, tá? E eu falei para vocês outro dia que era um jogador que ia ajudar, mas que não ia ser titular do Corinthians, né? Dava um carrinho, um zagueiro que fica olhando dentro da área. Agora, depois eu vou falar da atuação de cada jogador, mas é impressionante que o corintiano, nós corintianos, vamos ter mais um ano de sofrimento. Gente, deixa o like aqui para ajudar, por favor. Eu sei que vocês, né, gostam do nosso trabalho. Quando você volta para o segundo tempo, Gente, para refletir. Por favor, torcedor. O nosso treinador, que em 14 jogos usou um esquema tático só. Que o torcedor esperava mais, até pelo que... Eu não digo pelo que foi o jogo, mas pelo que se desenhou depois, com a vitória parcial, e o Corinthians poderia ter sustentado a vitória, não fossem ali os minutos finais, com 2 gols até dos caras, né? Um deles anulado por impedimento, e depois numa
bobeada da defesa, né? O Kaká que entrou no segundo tempo, o Alanis toma a frente dele e acaba finalizando. O Cássio acho que foi mal nesse lance especificamente, não acho que ele tenha sido mal no jogo. Eu vi que tem muita gente detonando o Cássio. A bola que ele toma no gol que o juiz acabou anulando é uma bola que está rente à trave. Eu acho que é mais indefensável do que o gol que acabou sendo validado, porque ele está dentro do gol, né? Ele está caindo para dentro do gol. Ali acho que houve um erro de posicionamento e também uma falha defensiva, né? Do sistema como um todo. E o jogador toma a frente, faz um gol. O Racing estava ocupando mais o campo do Corinthians. O Corinthians, enfim, na reta final acabou fazendo algumas trocas, mas o fato é que não jogou tão bem. Poderia ter construído até um resultado melhor, porque, eu vou dizer um negócio, esse Racing não é essa coisa toda, tá? 8º colocado no Campeonato Uruguaio, um time que nunca ganhou a elite do Campeonato Uruguaio, está sempre frequentando a segunda divisão, não é páreo, vai perder para o Corinthians na Neoquímica Arena, isso é fato. A questão é, quando você encara esse time fora de casa, você tem que entender o contexto. Você está fora de casa, os caras marcaram muito bem no meio de campo, o Corinthians teve muitas dificuldades, e o Corinthians, por si só, dentro da sua atribuição, também cometeu muitos erros de passe, não conseguia sair da marcação dos caras, então o Corinthians também teve os seus deméritos para não conseguir vencer o jogo. Mas vamos combinar que em circunstâncias normais, o Corinthians vence esse time do Racing, como provavelmente vai vencer e tem que vencer, passa só um na Sul-Americana, na fase de grupos, o segundo faz playoff com eliminados da Libertadores, dos terceiros colocados, então tem que vencer, tem que fazer pontos em casa, mais do que isso, tem que fazer 3 pontos em casa contra todos os adversários do grupo, além do Racing do Uruguai, na semana que vem já o Nacional do Paraguai em São Paulo e depois o Argentinos Júnior precisa fazer resultado em casa e pelo menos buscar ponto fora. E é por isso que eu digo que o resultado não foi tão ruim assim. Diante das circunstâncias, era melhor ter vencido? Claro que sim. Jogou para isso? Não. Resultado fora, empate? Tá bom, porque aí precisa confirmar em casa. Esse é o resumo, gente. Agora, Antônio Oliveira, que faz um grande trabalho, que recuperou o time, que está numa sequência interessante, que enfim, deu uma cara para esse Corinthians que ele não tinha com o Mano Menezes, tudo isso é fato. Mas por que a insistência? Por que a teimosia em 2 centroavantes? Ele nos convenceu em determinado momento que esse modelo de jogo seria para alguns jogos esporádicos, dependia do adversário. Não é o que estamos vendo, porque ele tem escalado os dois contra o Santo André, contra o Londrina, da Série C, no amistoso, e contra o Racing, numa estreia de Sul-Americana. Então ele está insistindo no modelo independentemente do adversário. E aí está errado. Porque o Bruno Lazzaroni, que deu entrevista coletiva, porque, vejam só, Antônio Oliveira está concluindo o curso da UEFA, que lhe dá garantias para poder assinar a súmula e ser o comandante principal pela Conmebol, autorizado pela Conmebol na Sul-Americana. Ele ainda não pode. Ele está para receber aí o certificado que deve chegar apenas no mês que vem, segundo o próprio Bruno Lazzaroni, que é o seu auxiliar, que deu entrevista coletiva ao lado do Ranieri na coletiva oficial da Conmebol. O Lazzaroni disse que o Romero acabou entrando no segundo tempo como mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo. Não, peraí. Tá errado, gente. Mérito pelo que ele vem fazendo dentro de campo, ele tinha que ser titular. Qual é o mérito do Pedro Raul de estar em campo efetivamente todos os jogos? E eu não estou aqui detonando o Pedro Raul, não, tá? Eu acho que ele pode ser um jogador muito importante para segundo tempo, entrando no decorrer das partidas para servir como uma alternativa para cruzamentos, porque começar com ele deslocando o Yuri Alberto, você ferra os dois. Porque você força uma jogada para um pivô e você abre um centroavante que poderia ser muito melhor aproveitado dentro da área. Porque o Yuri não fica dentro da área, ele vai sair também para buscar o jogo. Mas você deslocando o Yuri, você perde o melhor do Yuri. Eu sei que para alguns jogos, pegando defesas daqui a pouco desprotegidas, para atacar o espaço, o Yuri vai fazer isso bem, o Pedro pode fazer um bom pivô, mas o Romero, que tem um retrospecto muito interessante nos últimos jogos e que desde o ano passado tem salvado o Corinthians muitas vezes, simplesmente foi para o banco de reservas de uma forma inexplicável. Ninguém entende. Para ele priorizar 2 centroavantes. E já vimos que não funciona. Pode funcionar dentro de um modelo específico para um recorte de um jogo? Pode. Pode funcionar para determinadas partidas? Pode. Mas sempre?
todo o tempo, e ainda assim deixando no banco um jogador que tá bem, que entra e faz gol, e hoje ele não fez, mas ele participou da jogada, ele dá uma enfiada de bola maravilhosa pro Garro, que cruza e o Yuri faz o gol, e o Yuri faz o gol como? Como ponta? Não, como centroavante, quando o Pedro Raul já não estava mais no campo, porque ele sai para a entrada do Romero. Gente, mas é simples, é o beabá, a gente está vendo isso. Eu não entendo o Antônio Oliveira nessa teimosia desenfreada pelos dois centroavantes. Acabou, né? Percebemos? É isso aí, rapaziada. Mais uma notícia fresquinha para vocês aí, tá? Um canal 100% atualizado. Então, se você quer notícias 100% atualizadas do Corinthians, só se inscrever no canal aí, Alerta Timão, que vocês não vão ficar desinformados do Coringão, beleza? Crédito total aí pro canal do Nicola, canal do Setorista, 14º com Cross, canal Energia aí com o Mano, beleza? Canal da Jovem Pan, Debate Bola, canal dos Donos da Bola. Então, crédito total para vocês aí, belezinha? Então, lembrando, rapaziada, se quiser notícias 100% atualizada, canal Alerta Timão, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho, que vocês não vão perder nada. Beleza? Falou, até o próximo vídeo.